Enorme satisfação venho hoje a abrir esse importante seminário. Eu queria agradecer muito pelo convite, em nome justamente do Venil Tadini aqui, cumprimentar toda a mesa, os colegas de mesa, o Dr. Barreto, o Darrell Smith, o Carlos Villa, e tenho aqui meus 10 minutos para fazer uma abertura. Eu tenho certeza que de mim, depois da fala do Dr. Barreto, que circunstanciou toda a questão dos resíduos sólidos e a sua institucionalização no Brasil, eu vou falar justamente da política de Estado. Eu estou representando o novo secretário do governo João Dória, que é o nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, o engenheiro Marcos Penido, para aqueles que conhecem, que recebeu a árdua tarefa de montarmos uma nova Secretaria de Estado em que o tema de meio ambiente foi somado às demais políticas que nós chamamos de infraestruturas ambientais, justamente o tema do saneamento, a questão dos recursos hídricos, a infraestrutura de energia, tanto da energia de gás, petróleo, quanto as energias renováveis, e não menos ainda o tema da mineração. De modo que meio ambiente, suas interfaces, saneamento, resíduos sólidos, recursos hídricos, estão todos hoje sob a mesma pasta de governo, e os senhores podem imaginar o que isso significa em termos de traçar uma nova política pública. Nesse sentido, nós iniciamos o governo, para aqueles que não me conhecem, eu vi a fala aqui logo cedo, tanto do meu ex-chefe, Ricardo Salles, da Secretaria do Meio Ambiente, quanto da Patrícia Ellen, de governo, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico. O governador João Dória deu um papel muito importante estratégico a essa secretaria. E o tema estratégico dado a nós é encarar o que nós estamos chamando hoje da política de meio ambiente urbano. Você viu que foi reforçado, é prioridade no governo federal, é prioridade no governo do Estado, e as duas grandes mazelas estão ali bem direcionadas. E eu vou fazer aqui referência, inclusive, ao Darrell, que lembrou dos anos 60 e 70, é o mesmo que ocorria aqui no Brasil nos mesmos anos. Nos anos 60 e 70, eu, muito jovem, preciso começar a saudar os meus colegas que estão na plateia. Primeiro, o meu professor e mestre, meu caro amigo André Calab, que está aqui, grande secretário de Planejamento da Fazenda, um dos grandes inspiradores da política estratégica de governo, não só de economia e fazenda. Dois colegas aqui que também trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar, o Dr. Drauzio Barreto, na CETESB, nos idos de 97, ao meu caro amigo Lute, que também comigo trabalhou na Secretaria de Meio Ambiente, o Lute que veio justamente para impulsionar a política de implantação dos resíduos sólidos no Estado, mas para dizer para vocês que os anos 60 e 70 nós já sabíamos das mazelas. O segundo, na verdade, quando foi feito o PDDI, em 1972, o engenheiro Faria Lima, prefeito de São Paulo, disse: São Paulo tem que parar. Né? Aquela famosa frase, para nós somos mais antigos, mas os mais jovens têm que relembrar, dizia exatamente isso: nós temos que parar porque estamos frentes ao caos, não haverá água suficiente para abastecer São Paulo, e daí criamos as leis de mananciais, uma legítima política de tentativa de gestão do território que trouxe essa catástrofe. Os mananciais não foram protegidos, hoje nós temos 2 milhões de habitantes morando nas áreas de mananciais. Naquela época também já se dizia que as políticas de infraestrutura, dentre as quais o saneamento, mereciam uma política nacional. E fizemos o Planasa, depois o Sanasa, enfim, ao longo do tempo, editamos 3 leis federais de saneamento, as 3 não deram certo, a última é que estamos tentando regulamentar agora, mais uma vez. Portanto, o quadro, quando nós lembramos, e a Patrícia muito claramente disse que vem militando há muitos anos na iniciativa privada, eu tenho 40 anos de iniciativa pública, passei por todos os governos, desde a época do Paulo Egídio Martins, e eu tenho certeza que nós continuamos com os mesmos desafios. Todos os colegas que estão aqui, tive a oportunidade de trabalhar, e vão dizer para mim assim: Trani, quais são as novidades? Bom, é sobre isso que eu vou falar agora. Se há novidades no caminho,
as que estão postuladas dizem respeito, eu acho, a uma política mais firme, mais estratégica. Eu não vou nem começar concordando com o que o doutor Barreto disse. Nós temos que ter outros instrumentos e estão na linha, na mobilização econômica do setor privado e do setor público, na sua conjugação. Ao longo dos últimos anos, nós fizemos o Marco Legal. O Marco Legal aí de 2010, São Paulo fez o seu plano estadual de resíduos sólidos, todos aqui participaram, 2014, é um primor, quem lê ele é fantástico. Passamos de 2014 a 2019, 5 anos, e cumprimos pouquíssimo deles, pouquíssimo, do plano perfeito, que foi feito a várias mãos, inclusive com o Ministério Público nos ajudando. Por que não avançamos? Então, a questão toda fica da incapacidade do Brasil, em geral, dar uma resposta, e de São Paulo, em particular. O primeiro desafio, justamente, que nós enfrentamos, é que não praticamos soluções que tragam vigor à questão municipal. E hoje, não há mais dúvida, acho que aqui já foi falado, e esse tema volta a cada momento, não há outro caminho a não ser a regionalização. Primeiros encontros de janeiro a março em Brasília, nós fomos ao Ministério. Primeiro grande encontro que a gente fez foi com a Associação Brasileira de Consórcios, tentando mobilizar todos os consórcios brasileiros, não só para o saneamento, mas também para o saneamento, esgoto e água, mas para o saneamento resíduos sólidos. Estamos aí à frente de uma luz que começa a delinear. Tive a oportunidade, nos últimos 2 anos, de ser secretário de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, continuo a pasta na área de meio ambiente como subsecretário, com a mesma obstinação. Formarmos algum tipo de solução regionalizada que dê resultado em São Paulo. O Lute está me vendo aqui, ele sabe o que nós lutamos nesses últimos 4 anos. De todo modo, tem que começar do início. Darrell, você sabe, planos encomendados em parcerias, nós fizemos inúmeros. Eu me lembro bem, nos últimos 10, 15 anos, quantos planos regionais tentaram ser feitos. Qual foi o grande... Eu avalio desse ponto de vista para vocês discutirem hoje à tarde, com essa plateia fantástica, qual é o desafio desses planos regionais que foram feitos nos últimos 20 anos e não deram certo. A total incapacidade de visão da sua execução estratégica, pensando governo e sociedade civil e a iniciativa privada, que, como muitos empreendedores hoje, tem soluções fantásticas para serem feitas, e que o Estado, obviamente, não conseguiu amalgamar essas soluções. Eu acho esse um ponto essencial. Portanto, os novos consórcios não podem ser pensados como os de antigamente. Nós tínhamos consultorias do Banco Mundial, consultorias francesas, consultorias italianas, tivemos tudo quanto é tipo, eu mesmo participei de vários. Hoje, nós fizemos, aí, o ano passado, uma primeira rodada para conseguir recursos para fazer bons planos regionais. Primeiro, fomos buscar recursos no FEHIDRO. FEHIDRO, só para os senhores terem razão, no Estado de São Paulo, para terem ideia, perdão, nós temos 120 milhões de recursos de FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Por que não utilizar uma parte deles para alavancar as políticas de resíduos sólidos que estão no bojo da questão da política de resíduos de recursos hídricos? Então, nós conseguimos e financiamos o Plano Regional da Baixada Santista, que tem lá uma série de saídas muito interessantes. É o único plano que já está bem avançado e que pode ser implementado. Então, essa função do Estado, que é fomentar planos regionais, para depois eles se tornarem ou consórcios ou ações interligadas, é algo absolutamente estratégico, e foi tanto o que o ministro disse, quanto o nosso secretário pediu que fizéssemos. Aí fomos buscar outras fontes de recursos, que o FEHIDRO não era suficiente. E aqui eu gostaria de convocar a todos para que a gente continue buscando essas fontes. E uma delas foi a FUNASA. A FUNASA só financiava em nível nacional saneamento aqui e acolá. E a gente disse, bom, mas resíduos sólidos não é saneamento. Resíduos sólidos não é importante. Assinamos, no ano passado, FUNASA e consórcios, 3 consórcios estratégicos, um aqui na região oeste, um no Vale do Paraíba, e o Consimares na região de Piracicaba, mais 3 consórcios. Então, conseguimos, já estamos no 4º consórcio contratado, que esperamos que esse ano terminem os estudos. Mas, repito, não adianta fazermos os estudos como fazíamos no passado, sem olhar as soluções integradas com o território e com as forças econômicas capazes de darem solução para esses estudos regionais. E, por fim, o próprio Estado de São Paulo, no seu fundo, que é um fundo relativamente humilde, modesto, que é o nosso FECOP, da CETESB, esse fundo
ele permite que nós financiemos também planos regionais. E financiamos um aqui do Cerizo, da região de Sorocaba. Está em vista, falou aqui o ministro São Manuel, a região de Ribeirão Preto. Nós temos aí como meta este ano estabelecer planos regionais de boa qualidade. O plano não é tudo, mas o plano é uma condição que o Estado pode fomentar na sua função para que o setor privado venha ao plano. Não adianta nós fazermos planos regionais, como a gente fazia no passado, totalmente teóricos, com visões tecnológicas que não tinham rebatimento com as soluções em que o órgão ambiental, que é a CETESB, esteja envolvido desde o início do plano, para que ele possa ser execuível, de modo que eu vejo com bons olhos esse nosso fortalecimento da política de consórcios para a questão dos resíduos sólidos. A única solução é a integração dos municípios, porque, na outra ponta, nós já fazemos. O que nós já fazemos, e fazemos relativamente bem, há que se registrar no Estado de São Paulo? Nos últimos 8 anos, a CETESB, por meio da Agência Ambiental e dos nossos agentes de controle, fizemos excelentes apoios a municípios. Nós tivemos aí uma onda que varia de ano a ano, dos 645 municípios, para os senhores terem ideia, 45, 50 municípios por ano estão fora dos padrões do IQR. É um número em torno de 10%, que não é tão grave se imaginar e comparar com o resto do Brasil. De todo modo, quando o Ricardo Salles falou hoje cedo, o que ele fez? Quando você faz um controle firme e que você vai em cima, você pode cair para esses números. Nós conseguimos cair em 2017 para 12. Mas, rapidamente, o ano seguinte, o que ocorre? Aqueles municípios, como vai capaz, tudo bem, perdão, não tinha visto, você corre para isso e não consegue fazer e cai de novo nessa questão. Então, você tem um ciclo que vai de 40 a 12, a 60, e isso não significa a leniência da CETESB em não ver os processos, mas é os prefeitos que não conseguem ter soluções novas para os seus aterros. E aí voltamos, obviamente, a ter que exportar, levar para longe, etc. Então, segundo grande tema, regionalização e o planejamento e controle das operações de aterros numa ação firme, rígida da CETESB, mas coligada, obviamente, com soluções que têm que estar na diminuição da produção do resíduo e no controle dele feito pela agenda ambiental. Isto é a posição que o Estado pode atuar nessa agenda. A terceira agenda do Estado, importantíssima, vou só relatar, porque fiz parte também aqui nos últimos anos, é a implementação, obviamente, da logística reversa. Em São Paulo deu vários exemplos. Eu sei que se os senhores tivessem aqui tempo de debate, iam me fazer aquelas perguntas constrangedoras. Mas como é que está o setor industrial e os planos e etc. Ainda bem que eu vou ter que ir embora logo na sequência. Mas eu diria que nós estamos indo muito bem. A implantação, tanto das ações ligadas ao enforcement da logística reversa, seja pelos termos de compromisso, seja agora pelos planos regionalizados, é uma boa sinalização. E, no período da tarde, a doutora Patrícia Iglesias, agora presidente da CETESB, poderá, obviamente, discutir isso com os senhores. E o tema da logística reversa, portanto, passa também por algumas ousadias. E vou colocar aqui uma mesa que nós fizemos no ano passado e pretendemos continuar. Numa discussão bastante grande, estou vendo meus colegas aqui da Fiesp, eu queria saudar aqui o meu colega Eduardo Sanmartin, a Alícia, diretora da área de meio ambiente, com quem a gente trabalha muito coligado. No trabalho que fizemos, o ano passado, inclusive, sob a presidência do Roriz, na Fiesp, nós conseguimos chegar bem próximo da tentativa de fazer algum incentivo seletivo para as cadeias produtivas, por exemplo, só para citar uma, a cadeia do plástico, e que o Estado se sensibilizou em imaginar como nós podemos fazer incentivos econômicos para, de fato, também trazer um outro aporte para essa cadeia que tem que ser o reciclado no circuito da economia. Isso é possível e há maneiras eficientes de controle para fazer. E isso está na nossa agenda para continuar perseguindo daqui para frente. Eu já coloquei ao secretário Penido e acredito que nós vamos continuar firmemente nesta ideia. E, obviamente, no tema do licenciamento, temos sido progressivamente mais
justos com esse licenciamento e temos que chegar nas outras cadeias, além só do setor industrial, temos que chegar no setor do comércio, nos municípios e nos demais entes da cadeia da logística reversa. Não há como resolver o problema do resíduo se não atacarmos de forma firme a questão da logística, com o que acho que São Paulo é referência nos últimos anos. Do mesmo modo, eu diria que, no tema da inovação tecnológica, tratamento de resíduos, fizemos algumas coisas importantes. Já também falou o ministro, fizemos uma resolução sobre a questão dos energéticos e da queima de energia dos CDRs. Já temos algumas experiências em São Paulo dando certo, e a CETESB tem controlado, o que é bastante positivo. Viu? Então, eu acho que nós estamos caminhando para buscar soluções nesse sentido. Não estamos fechados, obviamente, às discussões tecnológicas e ao impacto delas dentro da CETESB. Esta não é a orientação nossa, é olharmos isso de forma progressiva, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá nesses próximos anos. E, por fim, não menos importante, aqui todo mundo, nós sabemos que a gente deixa um pouco para lá, não por conta de falar da coleta seletiva, dos softwares, dos catadores e dos demais, mas nós não podemos esquecer que há toda uma cadeia de ação que tem que ser feita no campo da educação ambiental. O Penido, se estivesse aqui no meu lugar, ele certamente começaria falando por isso, e eu até como adjunto, como eu sou muito mais velho que ele, mais antigo, né, na política pública, mas é dizer que a educação ambiental tem que ser fortemente acionada. E a educação ambiental não pode ser feita no varejo, como nós fizemos muitos anos. O Banco Mundial tinha o triste missão que, em todo projeto ambiental que se fazia, nós tínhamos lá um tanto, não é para desenvolvimento institucional, para educação ambiental, a gente gastava com algum tipo de curso de capacitação que nem sempre trazia os resultados efetivos. Hoje, as campanhas de educação ambiental devem ser maciças e fortes. Nós, aqui em parceria com o governo federal, já fizemos, de janeiro a março, uma campanha muito grande de combate ao lixo no mar. Se os senhores tiverem interesse, é só consultar os sites. Esse trabalho é um trabalho importantíssimo de impacto justamente com a questão da qualidade das águas do mar. Fizemos uma campanha no Verão do Clima, centrado em 3 meses nas nossas praias, com um excelente resultado. Fizemos monitoramento das praias e tivemos uma diminuição, lógico, relativa do que chega de resíduos, que não vêm só da praia direto, mas, obviamente, dos esgotos. E, portanto, eu acredito que essa é uma agenda que nós temos que trabalhar aí fortemente. Eu sei que meu tempo acabou, mas eu queria ir terminando dando uma palavra de visão e de rumo. A Secretaria, no 1º de janeiro desse ano, adotou, dentre as suas políticas estratégicas, a política de resíduos sólidos como uma das prioritárias. Saneamento e resíduos são, obviamente, o que nós vamos atacar de frente. Queria só apresentar aqui a todos. Peço que você se levanta, por favor, o Valverde. José Valverde é o nosso novo coordenador da Secretaria de Meio Ambiente, responsável pelas 6 eixos da política, juntamente com a CETESB, obviamente, que é a nossa agência ambiental. E, a partir do Valverde, então, nós estamos focados em ações bastante específicas, em parceria com vocês, e aqui, obviamente, esse seminário para nós é um ponto estratégico. Contem conosco nas diferentes facetas. E, obviamente, só para terminar, eu queria dizer, Barreto, que foi muito bom te ouvir, porque, quando chegamos em Brasília, deram uma rodada geral, falaram como é que nós vamos resolver o problema de resíduo no Brasil. E não teve. Eu sei que o Rio de Janeiro veio logo e disse, olha, a representante do Rio, Ana Luísa, da Secretaria do Meio Ambiente, ela disse, não, nós precisamos de taxa e tarifa, sem isso eu não consigo fazer nada. E aí todos os outros estados, sem exceção, mesmo aqueles que têm problemas diferenciados, bom, é isso mesmo, os municípios não conseguem, obviamente, sozinhos resolverem o problema do resíduo. Nós já estamos convencidos de que isso não ocorre. Os estados não têm recursos específicos, a não ser aqueles de complemento. Nós temos recurso lá para financiar um caminhão, um triturador de galhos, etc., mas é lá na ponta uma ação para ação local e não para a ação estrutural. Então, nós temos que promover políticas estruturais, que eu acho que é o foco na regionalização, nos consórcios e nas diferentes formas, financiar, buscar recursos para esses meios e a parceria, obviamente, com o setor privado, que é a única forma de nós equilibrarmos, quem sabe,
pilotando, e pedimos ao ministro, ele não está aqui hoje, como ele foi meu chefe, ele é muito duro, nós falamos, Salles, nós temos que fazer alguma coisa em nível nacional também, para que essa política seja feita. Me lembro bem, viu, Barreto, você falou dos idos tempos lá, quando vocês começaram no MBP, ele te citou, Lute, e eu me lembro bem quando eu iniciei minha área de meio ambiente, nós fomos pioneiros naquela época, era o Herman Benjamin, era o Daniel Fink, eu e etc., quando nós estávamos montando, Fábio Feldman, e nós montamos toda a política ambiental do Estado de São Paulo. Há 30 anos atrás, nós não imaginávamos que nós íamos resolver uma série de agendas. A agenda marrom, com a agenda cinza, com a agenda azul, com a agenda verde. Achei ótima essa tua proposta. Não tem mais 4 agendas, né? Nós nos reconhecemos. Você vai à CETESB, é a agenda cinza, que é o ar. Você vai à Sabesp, é a agenda marrom, que é o saneamento. Você vai na água, né, lá no Recursos Hídricos, a agenda azul. Você vai, obviamente, na biodiversidade, a agenda verde. Nós precisamos quebrar as nossas agendas. Há uma agenda só. É a agenda do desenvolvimento sustentável. E, para isso, última palavra, nós estamos à frente de uma campanha que o Estado de São Paulo tenha uma política absolutamente moderna de desenvolvimento sustentável. A Patrícia Ellen e nós, em parceria com o governador, vamos lançar até o final do ano, muitos dos senhores já vêm acompanhando, o zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo. Não é um zoneamento prescritivo, com restrições, ao contrário, é uma plataforma de desenvolvimento futuro, em que coloca todas as informações, de forma inteligente, para a melhor tomada de decisão, e que o desenvolvimento econômico se faça pela via do desenvolvimento sustentável. E essa plataforma, eu acredito, será a política central da nossa secretaria e do próprio governo. Muito obrigado.